Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa aula de física, tá? Sobre transformações gasosas. Antes que a gente entre nesse assunto, eu quero que a gente entenda uma coisa, que quando eu estiver falando de transformações gasosas, eu estou falando de uma condição que é dada a esse gás. E essa condição é dada em cima de três fatores, sejam eles pressão, volume e temperatura, tá? Então, não esquece isso jamais, tá? Então, a partir daí, eu tenho as transformações gasosas dentro dos seus fatores, tá? Agora, vamos observar bem a lei geral dos gases perfeitos. O que significa isso? Lei geral dos gases perfeitos, ou seja, dos gases em condições ideais, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu tenho os fatores pressão, volume e temperatura em um estado inicial, e depois eu tenho esses mesmos fatores numa condição final, tá? Eu não posso esquecer isso. Agora, a partir daí se deu as leis, tá? E cada lei tem um nome específico justamente feita pelos seus geniais cientistas, tá bom? Então vamos aqui, ó. Quando eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a condição inicial, ou seja, eu tenho a relação de pressão inicial, que é P1, vezes V1, que é volume inicial, dividido por T1, que é temperatura inicial. É igual a P2, que é pressão final, vezes V2, que é volume final, dividido por T2, que é temperatura final. Então, essa é a lei geral dos gases ditos ideais, tá? Então, vamos iniciar aqui as condições que a eles foram dados. Primeiro, a lei de Boyle-Mariotti. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: quando eu coloco a temperatura constante, ou seja, a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. Então, não vai influenciar aqui dentro dessa equação. Então, o que ele diz? Se deu origem uma transformação gasosa isotérmica, ou seja, onde a temperatura se manteve constante. Daí se dá origem a essa expressão. Eu só vou usar as relações agora entre pressão e volume, ou seja, pressão inicial, P1, vezes V1, que é volume inicial, igual a P2, né? Isso aqui é um 2, P2, que é pressão final, vezes V2, que é volume final. Então, aqui eu tenho uma equação matemática onde eu tenho dois fatores, pressão e volume. E se eu observar essa estrutura, ele está me dizendo que essa relação entre eles é inversamente proporcional. Isso é super importante eu entender essa característica. Entender que numa relação inversamente proporcional, eu estou dizendo que se acontecer de a pressão aumentar, o que é que acontece com o volume? Diminui. Se o volume aumentar, o que é que acontece com a pressão? Diminui. Então, jamais posso esquecer isso. E aqui eu tenho uma característica gráfica também, dizendo exatamente isso. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Se o volume aumenta, a pressão diminui. Tranquilo isso aí? Então, só recapitulando. Se eu tenho dentro de uma questão, ele está lá fazendo todo o contexto, toda a problematização da questão. E ele diz em algum ponto que essa transformação é isotérmica ou que a temperatura se manteve constante, eu já lembro de uma coisa, lei de Boyle-Mariotti. O que significa isso? Temperatura constante significa que é uma condição dada a esse gás, ou seja, é uma transformação isotérmica, que eu vou usar essa expressão. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E não posso esquecer, caso a pressão aumente, o volume diminui e vice-versa. Tranquilo aí? Só que aí a gente teve outra lei, a lei de Gay-Lussac. Qual é a condição que ele diz? A condição agora é de pressão. Se a pressão for mantida constante, ele chamou isso de isobárica, ou seja, a pressão inicial aqui, ó, vai ser igual à pressão final. Então, eu vou usar outra expressão matemática, ou seja, vocês vão observar que P1 e P2 vão sair daqui. Então, vai ficar apenas volume inicial sobre temperatura inicial é igual volume final sobre temperatura final. E aí tem uma característica super importante,
que os fatores aqui que estão relacionados, eles são diretamente proporcional. O que eu quero dizer com isso? Se eu aumento o volume, a temperatura também aumenta. Se eu diminuo a temperatura, o volume também diminui. Eu não posso esquecer isso, tá? Então lembra sempre disso. Ou seja, mesma coisa, se eu estou dentro na resolução de uma questão, de um problema. Ele está falando lá sobre as condições dos gases. E ele diz que a pressão se manteve constante ou que houve uma transformação isobárica. O que é que eu quero dizer com isso? Que eu vou usar essa expressão. Volume inicial é igual temperatura inicial igual volume final dividido por temperatura final. Não posso esquecer jamais essa característica. Na lei de Gay-Lussac, que é isobárica, os fatores têm uma relação diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro também diminui, ok? Agora, a gente falou de isotérmica, quando mantém a temperatura constante. A gente falou de isobárica, quando se mantém a pressão constante. Agora a gente vai ver isocórica ou isovolumétrica, o outro fator, que é quem? Se a gente já viu volume, aliás, a gente já viu temperatura, já viu pressão, agora falta quem? Volume. A essa condição é a lei de Charles. O que ele diz? Eu mantendo o volume constante, ou seja, o volume inicial igual ao volume final, o que eu vou ter? Eu vou ter uma relação apenas de pressão e temperatura. Ou seja, eu vou ter uma pressão constante que não vai ter modificação, então vai ter aqui volume, aliás, pressão inicial é igual temperatura inicial, é igual pressão final, dividido por temperatura final. Observe também que a relação entre os fatores é inversamente proporcional, ou seja, a lei de Charles, isso chamado de isocórica, isovolumétrica, tá? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a relação entre os fatores é diretamente proporcional, ou seja, se a pressão aumenta, temperatura aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura também diminui. E aí eu tenho a característica dos gráficos, tá? Então, gente, mesma coisa, mesma regra. Não esquece isso jamais. Se eu estou resolvendo uma questão, uma problemática, tá? E ele me diz que na questão o volume se manteve constante ou que houve uma transformação isocórica ou isovolumétrica, eu estou falando da lei de Charles, ou seja, uma transformação isocórica, onde o volume é mantido constante. Então, vou usar uma equação específica para isso, tá? Então, vamos recapitular aqui de forma bem rápida. A gente viu as condições que esses gases possam ter a nível de transformações gasosas. A gente viu a lei de Charles, aliás, a lei de Boyle-Mariotti, que significa isotérmica, ou seja, manter a temperatura constante. A gente viu a outra lei de Gay-Lussac, que é isobárica, de manter a pressão constante, e a lei de Charles, que é de manter o volume constante. Tranquilo, gente? Então, qualquer dúvida, vamos supor assim, não consegui resolver essa atividade, Jefferson. Então, lembra sempre, analisa o que está se mantendo constante. É pressão? É volume? É temperatura? Ou se ele fala que houve uma transformação isotérmica, ou se houve uma transformação isobárica, ou se houve uma transformação isocórica. Nas questões também eles podem falar das leis, não esquece isso. Se ele fala de lei de Charles, é uma coisa. Quando eu observo para cá a lei de Charles, é o quê? Volume constante. Se eu falo da lei de Gay-Lussac, eu estou falando de quê? De pressão constante. Se eu falar da lei de Boyle-Mariotti, eu estou falando de quê? Eu estou falando da temperatura constante, tá? Mas pode acontecer outra coisa. Ele fala em condições gasosas onde nenhum desses fatores se manteve constante. Se nenhum desses fatores se mantém constante, o que significa? Eu vou usar a lei geral dos gases ideais, ou seja, eu não vou manter nenhum desses fatores constante, tá? As questões vão me dizer os valores individuais
de cada um, tá bom, gente? Então, meus queridos, qualquer dúvida, vocês podem enviar por nível de WhatsApp, pelo e-mail, pelo chat, tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Até a próxima.